Bom dia, meu povo! E hoje, terça-feira, começo da semana, ontem foi feriado. E o que aconteceu? Sol, sol. Você que está começando no turismo e na hotelaria, aprenda. Sol vai até sexta-feira. Sexta-feira à tarde começa a chover, bate chuva, chuva, chuva. Só acaba no dia que o ócio vai embora. É assim que funciona. Mas hoje nós vamos falar sobre turismo religioso. E eu trouxe vocês aqui para conhecer um pouquinho da capela do Hotel Cabeça de Boi. Vamos fazer uma visita bem rápida. Aqui é a capelinha, que ela é para São Francisco de Assis. E nós temos aqui vitrais que contam a história de São Francisco, vitrais feitos à mão, de vidro mesmo, e ligados com liga de chumbo. Isso foi feito há muito. Vamos começar contando que turismo religioso é muito delicado, sabe? Tem coisas delicadas como falar de racismo, de falar de sexismo, mas religião ainda hoje move o mundo e tomara que continue, certo? Então, quando for fazer turismo religioso, tem que ter muito cuidado, muita atenção, muita delicadeza, porque isso envolve paixão, envolve fé e não é fácil mexer com todos esses vetores e essas forças. Mas o turismo religioso também é prosperidade, salário, desenvolvimento. Para você ter ideia, no mundo nós estamos falando de 15 bilhões de dólares, não é de reais, movimenta o mundo do turismo religioso. Forçar que isso entre na sua cabeça. Nós estamos falando de produto. Como eu falei, o turismo de romance. Você tem uma namorada, uma noiva, a esposa se casou, lua de mel, você procura o quê? Monte Verde, a terra do romance. Você quer Natal, você vai para onde? Gramado. Você quer turismo de cowboy, sertanejo, Ribeirão Preto e assim por diante. O turismo religioso também é um produto. E você pode me dizer, não, mas é fé, mas é religião. Não é bem assim. Eu fui a Istambul, onde que eu visitei uma mesquita, claro, a mesquita rosa da Rainha Sofia e todas as mesquitas lá da Turquia, e eu não tenho nenhuma ligação com a religião muçulmana, mas eu fui de curioso. E quem visita a Índia, quem vai a Varanasi, o centro religioso, vai fazer o quê? É hindu? Não, não é. Ele vai visitar a religião do outro. O turista, antes de mais nada, é um curioso. Então, a religião, ela tem por motivação a fé e tem a motivação cultural, tem a motivação de curiosidade, como é a fé de outros povos. Muitos aqui em Minas Gerais, você, gestor público, está pensando, não, mas o meu turismo é de romeiro, de peregrino, mas também não deixa de ter um cuidado, não deixa de ter uma preparação e não deixa de ter uma técnica. Isso mesmo, isso que nós vamos ver neste vídeo. Afinal de contas, romeiro vem de Roma. Então, romeiro, eiro, boiadeiro, cuida de boi. Quem cuida de Roma eram os romeiros. Eles iam a Roma cuidar da religião em Roma, né? Ou peregrino. O per de passar e grino, que quer dizer campo ou mundo, a pessoa que cuida do mundo, a pessoa que passeia pelo mundo. Isso já vem do latim. Então, indo para o nosso caso de Minas Gerais. Mas para explicar isso, acho mais fácil pegar um exemplo com fotos, com imagens, com filmes e não apenas falando. Então, alguns destinos turísticos religiosos já nascem pronto, por exemplo, Israel. Quem não quer visitar e conhecer por onde Cristo passou? Porém, se no seu município você não tem uma Israel ou uma igreja centenária, como você faria isso para promover? Você pode criar, por exemplo, uma santa de 15 metros de cachoeira ou em
Então, você pode fazer um santuário, como em Extrema, aqui do lado, fizeram um santuário com apoio forte e importante de um padre renomado, conhecido pela mídia como o Zé Maria. Né? Lá na Secretaria de Estado fizemos o CRER, Caminho Religioso da Estrada Real. Ele foi montado e o seu destino deve ter começo e fim, principalmente o fim, por exemplo, Aparecida do Norte. Chamamos o Eberhard da Estrada Real e o padre Cláudio, profundo conhecedor de peregrinação e caminhos. E, obviamente, Dom Valmor, que deu sua bênção, seu conhecimento e apoiou e autorizou que as igrejas apoiassem o caminho. Mas é muito importante que você faça o caminho. Não acredite em fotos ou faça de carro. O caminho da Estrada Real tem 1000 quilômetros, 40 dias de caminhada. Fundamental que você faça, veja as belezas, as qualidades, os defeitos e as fraquezas. Não confie só em estudo. Pessoalmente, para a criação, faça o caminho você mesmo e daí terá uma opinião concreta. Promova e divulgue o seu produto recém-criado. Vá em palestras, vá nas agências e principalmente em feiras. Nas feiras é um produto, gente, já falamos que é um produto. Então divulgue, promova, deixe o seu produto conhecido. Quem sabe quem estava indo para Aparecida do Norte pelo asfalto resolva entrar por dentro do seu caminho de peregrinação e para isso produza mapa impresso em sites, em app, divulgue este material e entregue. Por exemplo, feira de Adventure Sport, muita gente faz peregrinação por esporte para caminhar e também aproveitar o caminho, o turismo religioso. Não esqueça de, como todo produto, chamar a imprensa, a mídia e divulgue fartamente o seu caminho. Dispensando a apresentação, é Santiago de Compostela, que termina em Santiago, onde Tiago Maior, irmão de Cristo, está enterrado. Em cima fizeram a basílica. Fundamental a chegada, ter um ponto, uma recompensa. Para tanto, o caminho é repleto de sinalização, fundamental para que o peregrino não se perca. Não com placas, podem ser totens. Os totens é difícil de se arrancar, é difícil de se perder. Mas 1 quilômetro de carro é rápido, mas a pé é muito lento. Então ponha marcas de tinta no caminho. Gestor público, atenção, se necessário, mude o seu caminho para que ele passe por cachoeiras, que ele passe por mirantes. O caminho deve ser bonito, deve ser apreciável, deve ser contemplativo para atrair tanto os fiéis quanto os turistas que estão querendo apenas passear em um caminho conhecido e com apoio, com placas, com totens. Vemos aqui o caminho religioso de peregrinação de Camanducaia. Começa em Extrema, no Jaguari de Baixo, e vai até Monte Verde e Sapucaí. Um caminho muito bonito, cheio de áreas de contemplação. Mas, para tanto, prepare o mapa na sua cidade do seu caminho com altímetro para que o peregrino saiba onde parar, se leva mais água, menos água, se carrega mais peso, menos peso. É fundamental o mapa para que ele possa se guiar, independente que você tenha placas ou totem ou sinalização. Aqui nós temos sim placas que eu tive a honra de fazer, mas infelizmente o nosso prefeito deixou-se abandonado, né? E não teve muita coragem para erguer as placas. Imagine se ele fosse prefeito de Colatina, teria até levantado, pintado e reformado. Aqui totens é uma excelente opção para marcação. O turista que vai andando é muito lento, não é como o carro que passa rápido. Então, cada 100 metros ele já fica em dúvida. Então, use a marcação com tinta. Os pontos de apoio é outro item muito importante. Nesta imagem você vê marcação para bicicleta. O caminho de bicicleta, cavalo e pessoas são diferentes e eles devem ser marcados. Item muito importante, no seu caminho, aproveite e faça bebedouros,
porque muitas vezes não se encontra água potável e é fundamental a água nesses caminhos. Em Santiago, a população deixa garrafas no caminho para que os peregrinos possam se servir. Igrejas devem ser prestigiadas por óbvio. Em partes do caminho pode-se dar nomes como este, que é o Portal do Perdão. Crie nomes, obviamente, com o aval da sua paróquia. Você, na sua prefeitura, apoie os centros de repouso e de relaxamento, descanso do peregrino, com leis de apoio fiscal e outras, porque é fundamental que tenha apoio, por óbvio, que o peregrino encontre onde descansar, aonde se apoiar. Então, por exemplo, em Santiago de Compostela, eles fizeram até albergues da prefeitura em locais que não apareceram empreendedores. Isso é de suma importância, como andar 30, 40 quilômetros sem ter paradas pelo caminho. Então, isso é coisa que pode ser feita pela prefeitura. Em trechos que não é óbvio o caminho, é fundamental que tenha uma sinalização bem próxima. Por exemplo, aí em Santiago, a rua é feita setas e perceba que é uma próxima da outra, assim dando segurança ao peregrino que ele está no caminho certo. Esse trecho é de Extrema a Monte Verde. Então, em árvores ou em pontos, em cercas, faça o Joãozinho Maria, seguindo com as setas amarelas, indicando o caminho e dando segurança para o turista. Fundamental que seu passeio seja agradável, que passe por cachoeiras e pontos de contemplação, não apenas caminhar como Moisés no deserto. Tem que ser um passeio agradável. Dessa forma você estará agregando o turista religioso, o turista de atletismo e o turista de lazer. Force para que o seu caminho passe por cidades turísticas. Por exemplo, em Santiago, você passa por Pamplona, você passa por Lyon. Como acabou de ver, um evento religioso e turístico em Pamplona. Se você tiver eventos de religiosos, divulgue. Muitas vezes seu peregrino gostará de ir nesta data que ocorrerá o evento, ou mesmo crie eventos religiosos que valorize e enriqueça o seu caminho. O custo da viagem para peregrino deve ser muito bem observado. Apoie a criação de um menu peregrino com preços acessíveis. Crie pontos emblemáticos, por exemplo, essa cruz no caminho de Santiago, onde as pessoas passam trazendo uma pequena pedra de sua terra, do seu país. Quando você deixa a pedra, você está deixando algo para trás, um livramento, algo que você deseja esquecer. Veja um monte de pedra, quantidade de pessoas que usam este emblema, este ponto turístico. Caminhos que só se encontra a parte contemplativa, a natureza, meio ambiente. Crie pontos de paradas religiosas. Por exemplo, aqui em Camanducaia poderia ser criado as 12, 14 paradas da Via Crucis, da Via Dolorosa, gerando oportunidade de oração, louvor, e assim você cria um objetivo para o peregrino, cumprir as 12, 14 paradas da Via Dolorosa. Isso sim, tenho certeza absoluta, é um incentivo para que o turista escolha o seu caminho, não um caminho por asfalto, não um outro trajeto, e escolha o seu, para que, pela tradição, ele passe pelos pontos de oração da Via Crucis. Mesmo tentando ser rápido, é muito difícil em poucos minutos falar sobre a grandiosidade e a complexidade do turismo religioso, mas espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa noção. No próximo vídeo vamos falar sobre observatório, pesquisas e monitoramento, como você pode usar essa potente arma. Muito obrigado por me escutar.